Ok, dando início aqui à sexa- a reunião, é a 61ª, né? Extraordinária da CJRI. Hoje nós temos processos apenas do consórcio Conorte. O representante já está na sala, hoje vai ser a doutora Camila, não é? Camila, está presente? Isso, presente. Bom dia a todos. Bom dia. Você passou para mim a lista dos conflitos que a gente está divulgando em bloco. Eu vi aqui que a maioria são de não realização de horário, né? Isso. Agora, desculpa, eu não passei a lista, Diego. É, Mas mas se quiser, assim, oi? se quiser falar, Pronto. É porque só para é bom anotar mesmo, só para não ficar confuso, porque ficou separado os que vão ser juntos. Vai ser o do 1 ao 6, certo? depois o 8, Uhum, o 10, certo. o 13, Sim. o 15, Uhum, o 17, certo. 18, 21, 22 e 23. E os demais Os demais serão separados. também. Então, 9, 12, 11, 12, 14 são juntos. E o 7 também. Só um minuto. Então, 7, 9, 11, 12, 14, 16. E 20. Agora, desculpa, eu não sei se tu entendeu que seriam juntos, mas eles serão separados, tá? E os que você falou antes, então, serão juntos, é 8, 10, Isso, 13, são 15. juntos. Aí, do 7, 9, 11, enfim, os demais são separados. Ok. Antes de dar início, presidente, gostaria de fazer um ajuste. Diego, por favor, o jurídico do CTM foi notificado da reunião de hoje. Houve a notificação, mas até o momento, representante apenas da vice. Então, ratificar em ata ali, novamente a ausência do jurídico em nossas reuniões. Registrado em ata, não podemos dar início. Diego, Sim. o 9 você pode retirar de pauta, viu? Porque a autuação foi por fiscalização eletrônica. Isso. Então não estão suspensos, né? Dá Ok. para julgamento desses. Obrigada, Passou Fábio. no filtro. Passou Ia no requerer. filtro da gente. Ok. Muito obrigada, Fábio. Eu já ia requerer isso agora. Ok. É o item 9. Bom dia, senhores e senhoras. Ok, então constar em ata a retirada de pauta desse item 9, ok, Diego? Constar em ata. Bom dia, Zé. Já estou aqui, Opa, bom viu? dia, doutor Fernando. Tá certo. Tá? Está dando os primeiros encaminhamentos, ok, doutor? Tá, irmão. A gente vai dar início então, aqui aos primeiros itens da pauta, itens 1 a 6, não realização de horário. Ok, de itens 1 ao 6 da pauta, com a palavra operadora. Só para confirmar, de 1 ao 6 e os demais, né? 8, enfim, o que foi exposto 8, antes. 10, então vai ser E, tudo junto, né? 1 a é, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 18, 21, 22 e 23. isso, perfeito. Ok. Bem, conselheiros, esses casos aqui, eles tratam-se de não realização de horário e todos eles foram demonstrados que, de fato, ocorreu uma falha mecânica nos veículos. Os veículos eles foram recolhidos após a verificação da falha apresentada e, logo em seguida, foram para manutenção, devidamente acostado nos autos de todos esses processos. E é importante frisar também que
Em todos os casos, os veículos estavam com o certificado de vistoria vigente, indicando que ele estava com a manutenção em dia e que a quebra realmente aconteceu de forma inesperada e por isso não foi possível realizar a viagem. Por isso eu peço a vocês, nesses casos, a razoabilidade e que votem pelo deferimento desses casos. Ok, obrigado, operador. Eu passo a palavra ao representante da vítima. Bom dia, conselheiros. Bom dia, Camila. Todos esses casos são aqueles que nós já vemos discutindo há tempos dentro da comissão. Todos eles são de ou quebra identificada na garagem, em que se haja a substituição do veículo, imediatamente, tendo disponível na garagem veículos reservas, e os outros que extrapolam aquelas 2 horas estabelecidas. Por exemplo, item 2, quebrou às 14h55, não realizou 19h35. O 3, quebrou pela manhã e não realizou 16h16. O 4, quebrou às 14h10, não realizou 17h02. O 5, quebrou de 13h45, não realizou 18h06. E sucessivamente. São sempre essas questões da não substituição em 2 horas ou de quebra identificada na garagem sem que haja a imediata substituição por um veículo reserva. Então, todos esses autos devem ser mantidos. É isso. Ok, obrigado, Davi. Se algum conselheiro quer se posicionar, não, Zé, em eu caí votação. aqui. Quais são os processos? Opa, amigo, deixa eu repetir. Os processos são do 1 ao 6, item 8, 10, 13, 15, 17, 18, 21, 22 e 23 da pauta. Infração não realizar horário. Beleza. Foi a primeira viagem, foi em Nas quebras na garagem, sempre a entrada de frota. 4h50, 5 horas da manhã, 5h10. E nos outros, quando excede as 2 horas, o veículo já estava em operação. Por exemplo, quebrou às 16 e não realizou 19h35. Né? Entendido, entendido. Ok. Bom dia a todos mais uma vez. Deixo aqui a minha insatisfação por. Na hora que eu entrar, já começou a reunião, já tinha começado, tá? Uma insatisfação, porque é um horário razoável começar de 8h40, tá? Então, deixo mais uma vez minha insatisfação, tá? Pode deixar, se Bom dia. quiser, aí, registrado em ata aí, tá? Por favor, Porque eu fico, de certa Diego. forma, meio chateado, porque eu venho cumprindo aqui os regulamentos, venho cumprindo os prazos, tá certo? De relatar os processos. Inclusive, como teve situações de conselheiros que, infelizmente, não pôde relatar, relatei sem problema nenhum, tá certo? Então, quando eu entrei agora na reunião, já começou a reunião. Então, só para deixar registrado que eu deixo aqui minha satisfação, que é 8h39 aqui. E a reunião já começou. Diego, por favor, registrar em ata as considerações do conselheiro. Guilherme, registrar em ata. E Jorge, registrar em ata, ok? Constar em ata as considerações do conselheiro. Presidente, eu achava Olhando. razoável, presidente, dar 15 minutos de tolerância. A reclamação do companheiro Cleiton é procedente. Então, dá 15 minutos de tolerância, né? Para que, às vezes, tem um impedimento, tem um trânsito, né? Então, é aconselhável uns 15 minutos de tolerância. Obrigado. Ok, doutor Fernando. Eu Obrigado também. compactuo da mesma situação de Cleito Bandeira. Ok, registrar em ata, Diego, por favor, as considerações de todos os conselheiros. Ok. Conselheiro, queria dar uma consideração? Sem consideração, presidente. Ok. Então, em votação, doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo interferimento dos processos. Conselheiro vereador Júnior, seu voto. Eu acompanho todos os relatores. Conselheiro Cleito, seu voto. Seguindo todos os relatores.
com os relatores. Conselheiro Clemente, seu voto. Indeferimento de todos os processos. Ok, eu estou pedindo indeferimento de todos os processos. Só um minuto aqui para contabilizar. Bom, todos os itens foram indeferidos por 5-0, exceto o item 23, que foi indeferido por 3-2, pois o relator foi pelo deferimento, ok? Agora passamos para o item 7 da pauta, que também é não realização de horário. O relator votou pelo deferimento. Com a palavra, a operadora. Conselheiros, no presente caso, o que ocorreu foi um incomum atraso do operador. A gente constou isso na defesa, tanto no recurso, indicou o número do operador responsável pelo veículo 1140, que ocorreu de forma inesperada pela operadora, e é importante ressaltar que a viagem ocorreu, ela ocorreu com um pouco de atraso, acredito, acho que foram 15 minutos. É importante ressaltar que, como vocês já sabem, a operadora não é contente com esse comportamento, e é tanto que advertiu o operador, para que isso não aconteça novamente. E, além disso, muito importante pontuar aqui que o Conorte, nesse dia, cumpriu com todas as viagens, conforme demonstrado no relatório de cumprimento de partida, que teve o índice no dia de 100% na operação. Esse atraso do operador ele não impactou negativamente na operação no dia em questão, por isso eu peço que vocês votem pela razoabilidade, até porque, conselheiros, como vocês já sabem, a gente sempre que vem aqui, a gente esse atraso ocorreu realmente de forma inesperada por causa disso. A gente realmente está trazendo essa justificativa para vocês olharem pelo lado da razoabilidade, que realmente dificilmente a gente traz esse ponto aqui, por atraso do operador, por atraso de viagem, que foi especificamente nesse caso mesmo, e que não impactou negativamente no índice de partida. A viagem ocorreu, ela só ocorreu com um ínfimo atraso. E o operador foi divertido. Por isso, eu peço que vocês votem nesse caso pela razoabilidade. Obrigada. Obrigado, operadora. Com a palavra, Dice. Bom, conselheiros, a Dice mantém o parecer. Houve o atraso, 15 minutos de atraso, era 15h45, realizou às 16 horas, fato notório, reconhecido pela empresa, advertiu o motorista, perfeito, a medida administrativa que ela tome, eu não entro nesse mérito. Apenas como em todos os autos, a medida administrativa não elide a aplicação da penalidade. A irregularidade ocorreu, foram 15 minutos de atraso, não foi 5, 6 minutos, 15 minutos de atraso na linha e causou prejuízo ao usuário que aguardava os horários corretos ou que aguardavam no trajeto do veículo. Então, eu entendo que não há motivo justificado e o auto deve ser mantido. É isso. Eu entendi, Filipine, eu entendi que foi falta de motorista. Não é isso? Não. O motorista atrasou Não. a rendição. Ele não chegou a não faltar. Ele atrasou a rendição. Era para chegar num horário e chegou no outro. E a empresa juntou o RO justificando ou não? Não, porque não foi falta de motorista, né? Foi atraso. Ela advertiu Certo. o motorista, apela para a questão da razoabilidade, né? E nós Ok, não entendido. vamos por esse entendimento. Ô, Fábio, qual é a linha, por favor? Qual foi a linha? Deixa eu ver aqui, conselheiro. Linha 1943, linha alimentadora do TI Pelópidas. Ok.
Ok. Então, em votação, item 7 da pauta, infração, realizar horário com atraso. Conselheiro Cleiton, seu voto. Com o relator. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Com o relator. Conselheiro Cleanto. Vou com o relator, presidente. Ok, eu voto pelo indeferimento. Ok, deferido 4-1. O item 9 foi retirado de pauta, então passamos agora para o item 11, também na realização de horário. O relator votou pelo Ok, votou pelo deferimento. eu passo a palavra à operadora. Bem, conselheiros, esse caso aqui, ele também trata-se de viagem realizada com atraso. Trazendo as informações pertinentes para esse caso aqui, o coletivo 1008, ele iniciou a operação no dia 30 de 7 de 2024, às 4h52. E conforme o boletim de terminal por linha, a viagem era para ter acontecido às 4h47, que foi na linha 1967 TI Igaraçu, mas ela aconteceu às 4h52, com 5 minutos de atraso. Mas ela aconteceu, certo? Realmente aconteceu esse ínfimo atraso aí de 5 minutos, conforme demonstrado na catracagem de passageiros, conforme vasta documentação demonstrada nos autos. Por isso, eu peço que vocês realizem um juízo de razoabilidade para esse caso, no atraso de 5 minutos, e votem pela razoabilidade do presente auto de infração. Qual é esse processo? Qual é o número? É o item 11 da Ok. pauta. 5868. Passa a palavra ao representante da vítima. Ok, conselheiros. Em primeiro, não foi um atraso de 5 minutos, foi um atraso de 11 minutos. A viagem programada 4h47 foi realizada às 4h58, conforme relatório de monitoramento da empresa. Observando mais ainda, está aí no parecer técnico, se os senhores virem, todos os horários desse dia de entrada de frota foram realizados com atraso. De 4h35 foi realizado às 4h47, o de 4h59 foi realizado às 5h09, o de 5h11 foi realizado às 5h16, ou seja, houve nesse dia um total descontrole na saída de frota da operadora. Então, ocasionou todos esses atrasos e, como eu já disse aos senhores, eu considero atraso quando está em operação. Aí é um motivo justo e válido para ser argumentado. Mas na entrada de frota não há de se falar em atraso. Então, por isso, eu entendo que todos esses autos que esse auto deve ser mantido. É isso. Ok. Obrigado, vice. Em votação, item 11 da pauta, realizar horário com atraso. Conselheiro Cleanto, seu voto. Indeferimento, presidente. Conselheiro Cleiton, seu voto. 11 minutos de atraso fogem à razoabilidade, indeferimento. Fernando Bandeira, seu voto. Pelo deferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento. Ok, foi indeferido 3-2. O item 12 da pauta também é realizar horário com atraso. O relator votou pelo indeferimento. Com a palavra, operadora. Conselheiros, esse caso aqui foi do veículo 1013, certo? E a operação foi do dia 30 do 7. Teve um mal-estar do motorista nesse dia, certo? E o veículo sofreu atraso no início da realização da viagem por causa disso, foi por causa do mal-estar do motorista. E o atraso aqui foi 8 minutos. E também, frisando mais uma vez, que o cumprimento de partida nesse dia foi 100%, conforme documentação vasta anexada nos autos. Foram 8 minutos de atraso, só frisando mais uma vez, porque assim, o caso já é sobre um fato que a gente sempre traz aqui, mas nesse caso em específico, foi 8 minutos de atraso em decorrência do mal-estar do motorista. E que o índice de cumprimento de partida desse dia foi de 100%. Por isso que eu peço que vocês votem pelo deferimento desse caso.
Ok, obrigado, operadora. Com a palavra, Vitor. Bom, conselheiros, mesma coisa do auto anterior. Primeiro foram 10 minutos de atraso. Era 4h59, saiu às 5h09. De novo, um total descontrole na saída de frota da operadora. Veículos apresentando atrasos, né? Desde 4h35 até 5h11, todas as viagens foram realizadas com atrasos, e variaram de 7 a 12 minutos de atraso. Então, não há justificativa. É entrada de frota, nós não podemos nos ater só a cumprimento de partida. Se fosse assim, não existiria um índice de pontualidade. Então, a partida pode até estar sendo realizada, mas a pontualidade da operadora está muito baixa. Então, o auto deve ser mantido. É isso. Ok. Em votação, item 12 da pauta, realizar horário com atraso. Conselheiro Cleiton, seu voto. Entendo a posição de Fábio, né, mas a posição da empresa, falando do mal-estar, também tem que acreditar um pouquinho na situação, pela razoabilidade e deferimento. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Pela razoabilidade e deferimento. Vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento. Deferido 3-2. O item 14 também não é realizar horário com atraso. O relator foi pelo deferimento. Com a palavra, operadora. Conselheiros, esse caso aqui foi de realizar horário com atraso. Ele foi do veículo 1694, na linha, no dia 5/8 de 2024, certo? Ele realizou a primeira viagem, só que com a decorrência do congestionamento das obras em Abreu e Lima e Igaraçu, e até inclusive no terminal, estava com obra, o veículo chegou no embarque, abriu a Prodata, e ao invés de sair às 5h08, saiu às 5h12, ou seja, a viagem aconteceu com 4 minutos de atraso, em decorrência desse transtorno dessas obras. E por isso, conselheiros, eu peço que vocês votem pela razoabilidade nesse caso, porque foram apenas 4 minutos de atraso nesse caso. Dessa forma, eu peço que vocês votem pela razoabilidade. E com a palavra, Vitor. Bom, conselheiros, esse caso tem que ser visto com bastante cuidado. O horário de 5h08 saiu apenas às 5h12. Só que esse veículo já deveria estar na bandeira desde as 5h03. O veículo não estava em operação, estava vindo da garagem, nesse caso, a entrada de frota. O veículo não enfrentou nenhum congestionamento. A questão foi a saída de frota. Aí nós observamos que ele já estava no terminal de Igaraçu, se os senhores virem aí o parecer técnico, às 5h02. Não havia motivo para ele só ter ido para a bandeira às 5h08, para sair às 5h12. Então, foi um problema operacional do motorista. Não havia nenhum motivo que impedisse o veículo de estar na bandeira às 5h03 para sair às 5h08. Ele ficou parado das 5h02, só se dirigiu para a bandeira às 5h08. Evidentemente que com o embarque dos passageiros, a viagem nunca iria sair no horário. Então, ocorreu esse atraso por culpa única e exclusiva do operador. Então, eu entendo que o auto deve ser mantido. Não há um motivo justificado para esse atraso. É isso. Obrigado a Vitor. Item 14 da pauta, realizar horário com atraso. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Conselheiro Cleante. Indeferimento, presidente. Eu voto pelo indeferimento. Deferido 3-2. O item 16 é não realização de horário. O relator votou pelo indeferimento. Com a palavra, operadora.
Conselheiros, esse caso aqui, na verdade, é sobre atraso da viagem. A viagem ocorreu, o veículo é o 1006 e o fato aconteceu no dia 8 de agosto de 2024. Ele realizou a viagem normalmente, a sua primeira viagem às 4h55 e pronto. Aí ele teve problema dessas obras que eu acabei de falar, de Abreu Lima, Paulista, Olinda e Garaçu. E a viagem de 7h41 da manhã foi realizada às 7h45, ou seja, foram 4 minutos de atraso também, conforme documentos demonstrados nos autos. A gente demonstrou no sistema Prodata que a viagem aconteceu às 7h45, a gente demonstrou pelo sistema do GPS do veículo que a viagem aconteceu às 7h45, e nesse dia a operação índice de cumprimento de partida também foi de 100%. Por isso que, pelo atraso ínfimo de 4 minutos, eu peço que vocês votem pela razoabilidade desse caso, conselheiros. Obrigado, operadora, com a palavra dita. Bom, conselheiros, a documentação apresentada pela empresa mostra outra coisa. O veículo saiu na viagem anterior às 4h55, previsão de chegada às 7h50. Pronto, sou eu. O microfone de bandeira está aberto. Pode continuar. Pronto. Saiu às 4h55 e chegou no terminal às 7h37. Chegou a tempo suficiente para realizar o horário, a saída no horário previsto. Então, não há de se falar em congestionamento. A própria documentação acostada pela empresa mostra outra coisa. E segundo ponto, a viagem só foi realizada às 7h53, 12 minutos de atraso, sem nenhuma justificativa, visto que o veículo já se encontrava no terminal desde as 7h37. Então, por isso, eu entendo que o auto deve ser mantido. É isso. Ok. Item 16 da pauta, infração de não realização de horário. Conselheiro Cleiton, seu voto. Pelo deferimento. Conselheiro Fernando Bandeira. Seu voto. Está na sala, Diego, doutor Fernando. Tá sim, acho que ele só não está escutando. Vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Vereador Fernando. Ok. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Presidente, qual foi o voto do vereador? Deferimento. Doutor Fernando. Ok, Diego, suspende esse processo, passa para o próximo dele. Ok. Item 19. Não realização de horário. O relator votou pelo deferimento. Ok, com a palavra operadora, item 19. Só um momento. Diego, realmente esse não foi para mim mesmo. Eu achei que esse tinha sido junto com os demais. Mas, bem, conselheiros, esse caso aqui foi o veículo, ele deveria entrar em operação e sofreu com um problema de mecânico, e dessa forma, assim que foi constatado o problema, ele foi recolhido e conforme seu documento de vistoria está vigente, e por isso que eu peço que vocês votem pela razoabilidade desse caso e votem pelo deferimento. Ok. Passa a palavra ao representante da DIC. Ok, conselheiro, quebra na garagem sem substituição de veículo. O problema foi identificado na garagem, então não houve a utilização da frota reserva. Então, o auto deve ser mantido. É isso. Ok. Item 19 da pauta, infração
não realizar horário. Conselheiro Cleiton, seu voto. Indeferimento. Ok. Conselheiro Clemente. Indeferimento, presidente. Ok. Conselheiro Fernando Bandeira votou? Indeferimento. Ok. Eu voto pelo indeferimento. Ok, indeferido 4-1. A gente volta para o item 16, que ficou faltando o voto do conselheiro Fernando Bandeira. Volta para o 16 dele. Ok, senhor Doutor Fernando Bandeira. Faltou seu voto no item 16, a infração não realizar horário. Quanto? Não, indeferimento. Ok. O item 16 eu voto pelo indeferimento. Indeferido 3-2. O item 21, o item 20 da pauta também é não realização de horário e o relator votou pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora. Bem, conselheiros, aqui o caso trata-se de realização de horário de viagem com atraso. Foi do caso do veículo 1249, na linha TI Pelópidas, TI Macaxeira, no dia 14 de agosto de 2024. Teve um problema de falha mecânica, mais especificamente na caixa de marcha do veículo. É um defeito complexo, né? Não foi possível solucionar o problema, até tentou se verificar se conseguia solucionar o problema, mas depois que foi constatado que era um problema na caixa de marcha, que não poderia utilizar o veículo, né? Poderia colocar em risco tanto o operador da empresa quanto os passageiros, o veículo ele foi substituído pelo veículo 1016 e a viagem aconteceu com 9 minutos de atraso, porque quando foi realizar essa viagem, foi verificado esse problema no veículo. Quando o motorista foi ligar o veículo, ele percebeu que estava com problema, e aí houve a substituição do veículo e a viagem aconteceu com 9 minutos de atraso, mas aconteceu. Por isso eu peço que vocês votem pela razoabilidade desse caso e votem pelo deferimento. Obrigado, operadora. Passa a palavra ao representante da BIM. Ok, conselheiros. Quebra identificada na garagem, o veículo citado entrou em operação às 5h14. Era a viagem seguinte, não houve viagem com atraso. Ele cumpriu a posição prevista de 5h14. Então, não há que se falar em horário realizado com atraso. O horário não foi realizado, a quebra foi identificada na garagem e não houve a substituição para o veículo reserva. Então, por isso, o auto deve ser mantido. É isso. Ok. Item 20 da pauta, não realizar horário. Conselheiro Cleiton, seu voto. Indeferimento. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Aqui não tem. Voto pelo indeferimento. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Indeferimento. Eu voto pelo indeferimento. Indeferido 5-0. Último item da pauta, item 24, é para afastar da plataforma para embarque e desembarque. O relator votou pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora. Bem, conselheiros, após o conhecimento desse ato de infração, o CONORTE ele advertiu esse motorista para que o fato não ocorra mais e conforme demonstrado nos autos. Por isso eu peço que vocês votem pela razoabilidade desse caso, tendo em vista que após tomar conhecimento da situação, a operadora ela advertiu esse motorista para que isso não ocorra novamente. Por isso peço que votem pela razoabilidade. Obrigado, operadora. Passo a palavra ao representante da BIM. Ok, conselheiros. Fato também já bastante debatido aqui nessa comissão, o desconforto que isso causa aos usuários, especialmente os com baixa mobilidade e idosos, correm risco, porque o desembarque é feito na faixa de rolamento, e eu espero que essa comissão mantenha o entendimento que tem tido
em relação a esses casos com a manutenção da autuação. É isso. Ok. Obrigado, vice. Item 24 da pauta, infração para afastado para embarque e desembarque. Conselheiro Cleito, seu voto. Indeferimento. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Deferimento. Vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Eu voto pelo indeferimento. Bom, indeferido, então, 3-2, finalizamos por hoje. A próxima reunião será na sexta-feira, no mesmo horário. Ok, obrigado, bom dia. Bom dia a todos, até Bom dia. sexta-feira. Bom dia a todos. Você pode me confirmar, por gentileza, quais foram os deferidos?